canal Comportamento Geral traz no seu terceiro episódio Brizola, que falta você faz, professor, ex-vereador, o vereador mais votado da capital, foi também deputado estadual e hoje deputado federal, considerado uma das maiores lideranças da esquerda no estado do Rio de Janeiro. Professor Tarcísio Mota, seja bem-vindo. Olha, eu é que agradeço muito por esse convite, estar aqui, podendo conversar com vocês sobre o legado do Brizola, sobre o debate da educação e poder conversar com toda essa audiência. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Uma honra recebê-lo. Aqui ao lado do jornal, tem jornalistas conosco aqui, esse podcast com a história, esse legado de Leonel Brizola. A primeira pergunta, Tarcísio, gostaria de saber quando você ouve essa expressão, essa frase, Brizola, que falta você faz, qual a lembrança que vem na sua mente? Olha, eu acho principalmente a questão da falta que faz termos um estadista como o Leonel Brizola. Ou seja, o Leonel Brizola talvez tenha sido um dos últimos estadistas que a gente teve no Rio de Janeiro, e isso faz uma falta danada. Ou seja, faz uma falta de alguém que pense a política como algo grande e não consiga deixar de conectar aquilo que é a preocupação do povo do estado do Rio de Janeiro com as questões nacionais e com as políticas, inclusive com as questões internacionais, mas sobretudo com os grandes temas nacionais. Então faz falta que a gente tenha um debate político de qualidade como a gente tinha com o Brizola, com suas frases, com sua capacidade de oratória, com a sua capacidade de enfrentar os seus adversários sempre com altivez e sempre com a história que ele carregava com ele próprio. Então faz falta alguém com a história que o Brizola teve de vida e, ao mesmo tempo, alguém que pense a política a partir de grandes temas, da grande política. Então isso faz muita falta. E a capacidade. Exatamente, essa é uma boa questão também. Eu acho que o Brizola sempre foi capaz de enfrentar os adversários, mas de apresentar as questões, o que deixava sempre o adversário assim, pô, não, isso aqui você tem razão, isso aqui não. Numa época em que a política não era essa polarização burra. Eu diria o seguinte, o problema não é a gente ter uma política polarizada, quando, na verdade, há um confronto de ideias, e um confronto de ideias que, pelo bem daquilo que vai ser a síntese, daquilo que vai se produzir a partir do debate de ideias. Hoje não é isso. Hoje você tem uma polarização burra, que é uma polarização que nunca está aberta a ouvir o outro. Você está preocupado sempre em lacrar, sempre em fazer aquela frase que tire Vai o outro. finalizar. Exatamente. E aí você não chega nunca a sínteses. Você nunca consegue chegar a algo que possa ser superior àquele momento em que você inicia o debate, que é a questão da dialética. Ou seja, na questão da dialética que você tem a tese, a antítese, e você tem a síntese. Hoje em dia isso é impossível. Com o Brizola isso era mais fácil. O Brizola, ao pensar as grandes questões e ao se colocar a partir de uma perspectiva ética no debate político, trazia o debate para um lugar muito melhor do que o que a gente tem hoje. Doutor Perello? Bom dia, Bom dia, deputado. Eu perguntaria ao senhor como construir diálogo com os setores da sociedade que hoje se mostram distantes das pautas progressistas. Nós temos uma grande questão que é a criminalização da política. E isso é... Perdão. Eu beber um pouquinho de água, Fica à rapidinho. vontade, fica à vontade. Então, a questão é, grande parte da população está distante da política, e ao estar distante da política, ela acaba estando distante das pautas progressistas, porque houve uma manipulação a se dizer que o progressismo hoje é o sistema. E isso é uma contradição. Então, nós temos que superar este problema. A gente tem muito mais noticiário de política hoje no Brasil que fala de corrupção do que dos temas que podem mudar a vida da população brasileira. Então, o que seria falar de política? Seria falar do preço do pão, do preço da passagem, da escola, do hospital. Mas o que se fala? O que hoje a população pensa quando você fala em política? Pensa em corrupção, em ladroagem, roubalheira. E isto é um problema para todos nós, porque, de fato, há muita corrupção na política Mas não é hoje. só isso. Mas não é só isso. E se você resume a política à corrupção, você, na verdade, interdita o diálogo. Então, o que a gente precisa fazer com a população que está distante das pautas progressistas? Tentar apresentar que, primeiro ponto, é preciso debater a política e aí você vai ter propostas de esquerda, propostas de direita. Isso não é o problema. E que isso pode mudar a vida das pessoas. As pessoas estão desesperançadas. As pessoas estão sem a perspectiva de que a política pode mudar a vida delas.
Então é preciso apresentar de que se essas pessoas não ouvirem, resolverem não debater política, vai ter gente que vai fazer mesmo assim. E que é preciso, então, que essas pessoas voltem a ser minimamente capturadas pela ideia de que a democracia vale a pena. Quando a gente está aqui falando do Brizola, ou seja, o Brizola tem uma trajetória que desde do enfrentamento ao golpe de 64, o enfrentamento à ditadura civil-militar e a redemocratização, portanto, o Brizola é uma figura que representava a luta pela democracia. E isso num período em que as pessoas estavam acreditando na democracia como um elemento importante. O problema é que hoje, que a gente já está tanto tempo depois do início das votações, do voto direto, com as eleições de 2 em 2 anos, e o noticiário continua a falar só de corrupção, a população ficou descrente, a população não acredita mais na democracia como algo positivo, algo importante para as suas vidas. Nós vamos ter que reconquistar esses corações e mentes. Acaba sendo quando alguns temas. Exatamente. E mais do que isso, porque no final das contas, num país desigual como o Brasil, as propostas de esquerda são aquelas que têm capacidade de transformar essa sociedade. Isso foi assim em vários outros lugares do mundo. E as pessoas hoje trabalham com a ideia, são manipuladas a partir de uma perspectiva de que o conservadorismo é que é positivo. Olha que loucura. Um país desigual como o Brasil ser conservador, quer conservar o quê? A desigualdade? Exatamente, quer conservar a desigualdade, quer conservar a iniquidade, quer conservar a falta de ética, quer conservar o quê? A gente precisa transformar, mudar. E aí a pergunta é exatamente essa. Como é que a gente consegue apresentar para as pessoas que a mudança é progressista? Eu perguntaria ao senhor, há algum aspecto da trajetória do governador Brizola que o senhor considera subestimado pela história? Subestimado pela história? Olha, eu acho que... A história oficial. Claro. Exatamente, a história oficial. Então, eu acho que tem a ver um pouco com essa... Muitas vezes, quando se fala do Brizola, vamos se lembrar de duas coisas. Cadeia da legalidade, ou seja, o enfrentamento ao golpe de 64 e o seu legado na área da educação junto com o Darcy Ribeiro. A questão é que Brizola foi muito mais do que isso. Foi, como eu disse antes, um estadista que pensava as grandes questões, que pensava os grandes temas, tentava articular num projeto nacional, num projeto de país. Então eu acho que às vezes se reduz o Brizola a esses dois fatos que são fundamentais, enquanto não se percebe a perspectiva da consciência do Brizola como um estadista. Então eu acho que isso muitas vezes é subestimado. Embora é óbvio que o seu legado na questão da defesa da democracia e da educação sejam fundamentais. Eu me lembro, por exemplo, que na última eleição dele, que ele tentou o Senado e não foi eleito, eu me lembro com muita felicidade, pensava assim, gente, como é que o Brasil ganharia em ter o Brizola como senador, né, naquele contexto? Como é que o Brasil ganharia com aquilo? Não era só a esquerda ou o campo progressista ou os brizolistas que ganhariam. O país ganharia com o Brizola lá no Senado debatendo os grandes temas. Infelizmente, ele não ganhou aquela eleição, embora eu tenha votado nele. Né? Infelizmente, ele não ganhou a eleição e o Brasil perdeu um grande estadista no Senado. Você citou na educação, todo mundo fala do legado, não só da construção de mais de 500 EPs, mais de 500 escolas, a questão do horário integral, que ele batia nessa tecla da questão do horário integral, levando cultura, levando esporte, a criança chegando, tomando café e já saindo daquele espaço cantada, quer dizer, por que 30 anos depois a gente não consegue repetir esse modelo? Eu perguntei isso à deputada Heloísa Helena, perguntei também o que falta se há 30 anos atrás o Brizola conseguiu. Primeiro, falta investimento. Segundo, falta decisão política para isso. Hoje, não há nenhum político que vai chegar aqui, sentar nesse lugar e dizer que é contra a educação integral ou a educação em horário integral. E a gente tem que lembrar que são coisas diferentes. Porque essa foi uma conquista da sociedade brasileira entender que deixar o aluno 3, 4 horas na escola e esperar que ele aprenda tudo e que, no final das contas, isso resolva, a gente sabe que não dá mais. E de que, na verdade, a escola pode ser esse lugar da descoberta do mundo para aquela criança, jovem ou adulto que chega na escola. E isso significa que essa escola tem que ser mais do que apenas a aula disciplinar de cada uma das disciplinas do conteúdo, tem que ter mais do que isso, uma educação integral, que ensine, que tenha cultura, que tenha esporte, que tenha lazer. Nós não podemos
imaginar que a escola vai resolver todos os problemas, né? A escola não vai resolver todos os problemas da sociedade. A escola não está fora da sociedade. Mas a escola pode ser um lugar de descoberta do mundo como ele deve ser, a partir de um ambiente que seja democrático, que seja plural, que seja saudável, que possa se discutir os temas do mundo ali. Agora, por que a gente não chegou nisso, né? E a grande contradição é, se não vai ter político nenhum que vai chegar aqui e vai dizer que é contra a educação, então por que não acontece? Porque aí nós precisamos saber que investir em educação é um investimento importante, mas custa caro. E custa caro, e num Estado brasileiro em que grande parte do orçamento continua indo para o esquema de juros da dívida, nessa lógica de irresponsabilidade social, que eles chamam de responsabilidade fiscal, você nunca vai conseguir ter uma generalização, uma universalização do que foram os projetos do CIEP. Então há que se ter decisão política, e aí o problema é de classe. Eu diria que o problema é de luta de classes. Porque significa que esse rentismo todo vai ter que perder parte do dinheiro que tem hoje. Os worcaros da vida não poderão existir da forma como existem para que a gente tenha recurso suficiente para investir em educação. E aí essa decisão política vai passar por professor bem remunerado, por funcionários qualificados e concursados, não essa lógica terceirizada que precariza a vida desses funcionários, currículo enriquecido, investimento em infraestrutura, tudo isso é muito importante. E a sociedade brasileira ainda não chegou sequer a aplicar os chamados 10% do PIB em educação. Ou seja, nós estamos muito longe de enfrentar esse desafio, por falta de recurso e falta de decisão política. Então, a seu ver, é luta de classe. Ainda há uma luta de classe para essas conquistas. Claro que é, porque grande parte dos políticos, vamos dizer, que são favoráveis ao ensino integral, são hipócritas, porque na hora de votar o orçamento, eles continuam a votar o orçamento que coloca o recurso do orçamento brasileiro muito mais para o esquema de juros da dívida do que para a educação. Na hora de votar a questão de que o mínimo constitucional de educação deveria ser só o mínimo, a gente devia ter mais do que o mínimo, não votam, porque eles sabem que os interesses daqueles que os financiam e daqueles que eles continuam defendendo lá no Congresso Nacional, ou nas câmaras de vereadores, ou na Assembleia Legislativa, continuam a ser interesses econômicos que não vão deixar com que a educação seja, de fato, prioridade. E tem ainda um segundo elemento, que na hora que a educação for prioridade, que for de qualidade, as pessoas, inclusive, vão saber votar melhor e vão acabar não elegendo essas pessoas que acabam hoje na lógica de querer transformar todo o cidadão em mão de obra barata e manipulável. Exatamente. Quando o cidadão está mais consciente e vota melhor, né? Perello. Deve ser, na avaliação do senhor, o papel da escola pública diante das transformações tecnológicas e da inteligência artificial? Olha, primeiro, a escola precisa incorporar isso no seu dia a dia. Nós temos, infelizmente, uma escola ainda muito atrasada. Continua a ser a mesma escola do século XIX. Ou seja, precisa incorporar o dinamismo que as novas tecnologias trouxeram para as nossas vidas dentro da escola. Significa apostar que a tecnologia resolve tudo? Claro que não. Significa continuar apostando que a escola é o lugar da descoberta crítica dessas questões. Significa que o estudante que lá chega precisa se apropriar e entender e desnaturalizar, inclusive, aquilo que muitas vezes está naturalizado da criança, que já está mexendo na tela do celular desde pequenininha. E o problema é que se ela entende que aquilo ali é a realidade, se ela não tiver a escola para desvendar exatamente essa realidade, que aquilo não é a realidade em si, que é preciso olhar criticamente para aquilo, é preciso continuar senhor do seu tempo, do seu corpo e das suas ideias, e não que o celular seja dono de si. Se ela não fizer isso na escola, ela não fará em lugar nenhum. Vai ser muito mais difícil descobrir esse elemento. Então há toda uma necessidade de uma educação digital a partir da escola. É na escola em que a criança vai poder descobrir os perigos e as vantagens de você ter um mundo digital como nós temos hoje. E a inteligência artificial só vem complicar essa história toda. Entender exatamente que a inteligência artificial é isso, é artificial, e que a gente precisa controlá-la e usá-la a nosso favor e não ser controlado por ela, também é na escola que isso deve acontecer. Mas uma escola que continua apenas no cuspe-giz não vai ser capaz de fazer isso. Uma escola onde o professor não tem tempo para planejar a aula, para se formar, em que ele tem que trabalhar em 3, 4, 5 escolas ao mesmo tempo, uma escola onde a criança não tem tempo para poder desenvolver essas questões na própria escola, não vai resolver esse problema. Então eu acho que esse é um elemento, nós debatemos muito isso, sabe, no Plano Nacional de Educação, que aprovamos e que está sancionado pelo presidente Lula agora. Há todo um capítulo da questão da educação digital e da necessidade de uma cultura digital crítica em todas as escolas,
de forma transversal. Só que isso também não vai ser de forma mágica. É preciso melhorar a formação dos nossos professores. É preciso dar condições para que eles tenham essa possibilidade. Porque jogar mais uma obrigação nas costas dos professores, que hoje estão desvalorizados, sofrem assédio moral, estão adoecendo nas escolas, jogar mais uma responsabilidade nas costas deles também não vai resolver. É preciso ter estruturalmente, olhar para a escola e dizer: a escola não é lugar do projeto que vem de cima para baixo. A escola é um lugar de construção de saberes e de construção de projetos políticos pedagógicos, que tinham no CIEP, inclusive. Você tem que construir o projeto daquela escola. A escola tem que entender o seu entorno, entender quem é aquele aluno. E, para isso, tem que ter o professor motivado para isso. E não esse professor que toda hora recebe da Secretaria de Educação mais um projeto. E às vezes você vai olhar, eram projetos que eram para dar certo. E não dão certo porque eles vêm de cima para baixo. Sem discussão, sem democracia, sem estrutura. Como mais uma tarefa, mais uma tarefa, um peso, professor. mais uma tarefa. E aí não resolve. Essa questão é decisiva para entender o desafio dessa questão fundamental que você me perguntou. E hoje, uma criança de 3, 4 anos, ela já aprende a operar. Ela já recebe lá aquele aplicativo, ela já opera. E ela vai chegar na sala sabendo mais que o professor. Tudo bem, mas... Desse tipo de coisa, de como operar, ela vai saber muito mais. Ela muitas vezes vai ensinar o professor como é que faz para poder lidar, para fazer uma pergunta certa para a inteligência artificial. Como é que você faz? Depois, como é que você tira? Exatamente. Com 12 anos. Exatamente. Se ela já aprendeu de forma equivocada, com 12 você vai ter muito mais dificuldade. Nós vivemos uma coisa importante, que foi essa decisão de proibir os celulares em sala de aula. E isso tem que se tornar uma cultura, inclusive, porque a gente sabe que a proibição sozinha não vai resolver e nem a punição. Para que a aula possa ser um lugar em que a criança desligue do celular. O problema é, se ela percebe que a aula é uma coisa e a vida é outra, e a vida está no celular, a escola pode perder o sentido para ela também. Então, o melhor dos mundos é que você consiga conectar essas questões, sempre ensinando a criança sobre como ela controla a sua vida e não o celular controla a vida dela. Esse equilíbrio é um equilíbrio difícil de chegar, mas eu aposto nos professores, aposto na capacidade que todos os professores têm de lidar com isso. É preciso dar condições para que o professor tenha a capacidade de ensinar isso para as nossas crianças. Perfeito. Vou falar de um tema aqui que você gosta muito também, nós gostamos, que é o carnaval. Opa! E o Brizola foi o primeiro gestor a enxergar a potência do Carnaval do Rio quando ele construiu o Sambódromo. E logo após a construção do Sambódromo, a revolução das escolas de samba, terem seu próprio espaço, ressurgiu também o Carnaval de Rua no Rio de Janeiro. Mas no último ano, vários blocos tradicionais deixaram ou encerraram a sua participação nos desfiles do Carnaval de Rua. Muitos com muita dificuldade de conexão com o próprio poder público. Há uma agenda oficial, uma não oficial, e a reclamação foi imensa e muitos blocos decidiram que era o seu último ano no desfile nas ruas do Rio de Janeiro. Eu quero saber de você, deputado, como é que você vê isso? Como é que a gente pode transformar o Carnaval de Rua também numa potência como é o Sambódromo, para o turismo, para a própria geração de recursos para o Rio de Janeiro? Olha, eu, quando vereador na cidade do Rio de Janeiro, eu presidi por 6 anos uma comissão especial do Carnaval, que procurava, a partir do Legislativo, discutir quais deveriam ser as relações entre o poder público e o Carnaval. Então a gente discutia desde a questão da subvenção das escolas de samba, e para a gente é correto que o Rio de Janeiro, que o poder público incentive as escolas de samba. A gente, inclusive, discutia que, na verdade, o grande papel do poder público é incentivar as escolas menores, né? Era conseguir dar estrutura para que as escolas menores se transformassem em espaços de formação de ritmistas, aderecistas, de passistas, dos foliões mesmo que desfilam nas escolas, ali na Intendente Magalhães, por exemplo, que esse seja um espaço, inclusive, de formação. E sabe por que é importante? Porque a escola de samba é muito comunitária. Ela pode ser um local de memória e produção de cultura de cada comunidade. Então, o Brizola foi correto quando disse assim: precisamos de uma estrutura para o desfile das escolas de samba, constrói o Sambódromo, que faz essa revolução que você citou. Ele é decisiva. A gente deveria ter avançado para uma questão de olhar para o conjunto de escolas de samba, que não está só na capital, mas está na Baixada Fluminense, está no interior do estado do Rio de Janeiro, como espaços de produção de memória e cultura comunitária. Como é que a gente faz isso com o Carnaval de Rua? O Carnaval de Rua também é isso. Ele muitas vezes é mais espontâneo e muitas vezes é cíclico. Nós temos desde manifestações de rua fundamentais, como, por exemplo, a Banda de Ipanema, que já está aqui há décadas, até blocos que surgem um ano e que no ano seguinte já não existem mais. O Carnaval de Rua, como esse elemento espontâneo, ele também
deve ser incentivado? A minha linha lá sempre foi de que a Prefeitura do Rio de Janeiro tinha que ter linhas de financiamento mesmo, para que todos os lugares... Aí eu estava falando só do município do Rio de Janeiro, porque eu era vereador, mas eu posso pensar isso para todo o estado do Rio de Janeiro, para que incentivasse o carnaval de rua nos lugares onde ele já não acontece espontaneamente. E você ter manifestações carnavalescas nos coretos e nas praças, blocos, que incentivassem as famílias a levar as suas famílias para desfilar pelas ruas do próprio bairro, e inclusive circular pela cidade e pelo estado do Rio de Janeiro. É necessário que a gente entenda que esse carnaval do Rio é espontâneo, de carnaval de rua, é espontâneo e é diverso. Então significa que a prefeitura precisa olhar a diversidade e não tentar enquadrar os blocos. Qual é o problema que muitos blocos hoje estão desistindo? O excesso de burocracia para se conseguir as tais autorizações faz com que muita gente diga assim, porra, estou fazendo isso de forma gratuita, estou fazendo isso de forma a dar alegria para o povo e ainda tem que enfrentar toda essa burocracia. Tem a questão dos ensaios. Pô. E aí isso tudo é um problema. E aí o que você via muitas vezes qual é o grande problema hoje? O mercado percebe isso. Então vocês têm os mega blocos comerciais das grandes cantoras que ganham muito dinheiro fazendo aquele espetáculo, enquanto os pequenos blocos de bairro, de rua, espontâneos, ficam espremidos pela lei lá. Pela lei, pela impossibilidade. Então, o poder público, seja o governo estadual, sejam as prefeituras, não percebe a diversidade do carnaval como uma riqueza e uma potência. Eu acho que Brizola perceberia, Brizola e Darcy perceberiam isso e incentivariam isso. E é bom lembrar, porque sempre tem aquela coisa hipócrita, dá dinheiro para a escola de samba e não dá para merenda. O carnaval gera receita para os municípios terem dinheiro para fazer merenda. É importante dizer isso. Quando o Crivella, que era prefeito do Rio de Janeiro, veio com essa história hipócrita, a gente provou por A mais B que o dinheiro que ele estava cortando nas escolas de samba nunca iria para merenda, inclusive porque o dinheiro era carimbado da merenda. E, portanto, ele estava usando um dilema falso. A gente tem que incentivar o carnaval, que vai gerar economia, vai circular a economia, vai gerar mais impostos para a prefeitura e isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro para melhorar a qualidade da escola e da merenda. A coisa tem que ser entendida assim. Cultura dá trabalho, cultura move a economia. E o carnaval é uma expressão cultural das maiores da nossa sociedade. Eu sou, assim como o Brizola e Darcy, um apaixonado pelo carnaval. Adoro botar minhas fantasias, sair pelas ruas, nos blocos de carnaval de rua, ou ir lá no sambódromo, assistir ou mesmo desfilar. Acho o carnaval o máximo, inclusive na sua diversidade. Perfeito. Perel. Deputado, o Rio de Janeiro continua sendo o retrato das desigualdades brasileiras. Como o senhor avalia a situação hoje no estado do Rio de Janeiro? Sabe, Perello, tem um problema que é o seguinte, o Rio continua sendo um retrato cruel e covarde dessas desigualdades. O Rio continua sem projeto de desenvolvimento. E isso também é a falta que o Brizola faz. O que move a economia do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro hoje? O petróleo. O petróleo está, de fato, trazendo desenvolvimento para a gente? Eu estive em Rio das Ostras agora há pouco tempo atrás. E o que eu vi de falta de saneamento básico, você fala, caraca, é o básico. É o saneamento. Com o dinheiro do petróleo que Rio das Ostras recebe, e os royalties eram para isso, quando eles foram pensados, a lógica é que o royalty nos ajude a pensar, a compensar os problemas ambientais e sociais que uma economia baseada no petróleo traz. Porque como o petróleo é algo que você exporta, ou não é algo que você que vai gerar muito emprego na própria cadeia, na próprio desenvolvimento daquela cidade, você precisa aproveitar aquela riqueza para desenvolver o lugar e fazer com que ele seja cada vez menos dependente do petróleo. Inclusive porque o petróleo é finito, e inclusive porque nós precisamos diminuir a produção de petróleo por causa das questões climáticas. Essa é uma questão que não estava colocada na época do Brizola, vai ter essa receita, ou estava colocado menos na época do Brizola, mas hoje está colocado de forma muito urgente. A gente precisa superar a economia. E aí qual é o problema? O Rio de Janeiro, por isso eu dizia, ele é um retrato cruel e covarde das desigualdades, porque nós continuamos olhando para a questão do pré-sal e achando que ele vai ser a solução, e nós não desenvolvemos a nossa sociedade numa lógica de uma reindustrialização do próprio Rio de Janeiro, numa lógica para ativar as economias locais a partir de uma agricultura familiar, orgânica, agroecológica que produza comida. Nós não conseguimos fazer com que a cultura seja um vetor de desenvolvimento. Tudo isso é possível fazer no Rio de Janeiro e a gente não tem. Qual é o projeto de fato de Rio de Janeiro? Quando a gente olha, inclusive, para a política agora, as propostas que estão aparecendo,
É tornar o Rio de Janeiro num grande mercado imobiliário, como a cidade do Rio de Janeiro é vendido, que não traz desenvolvimento, não enfrenta a desigualdade, continuamos com fome, com miséria e com desigualdade, ou é a continuidade de uma discussão, de um discurso de que a segurança vai resolver todo o problema com prendendo, matando, botando caveirão dentro da favela. Tá tudo errado. Você não tem um projeto de fato de desenvolvimento. Por exemplo, podia aproveitar a questão do desenvolvimento da indústria dos medicamentos, dos insumos e da indústria ligada à questão da produção de saúde. Nós temos uma Fiocruz aqui no Rio de Janeiro que poderia estar espalhada por todo o estado, produzindo remédio, produzindo vacina, produzindo isso. Isso é indústria, tecnologia, é muito investimento que volta para a própria sociedade. E nós não temos. Então, o Rio continua a ser um retrato cruel e covarde da desigualdade que nós temos no Brasil. Porque o Rio de Janeiro sequer tem uma classe dominante que pense grande. Nós temos uma máfia que domina a política aqui de tal forma que está ali na Lerge, que foi essa máfia, inclusive, que sempre sabotou os governos do Brizola e impediu que ela acontecesse. A continuidade dela que nos traz até hoje faz com que o Rio de Janeiro esteja nesses níveis muito difíceis de pobreza, de miséria, de falta de desenvolvimento. É um terror, inclusive na educação. Quem dizia isso era o geógrafo Milton Santos, falando que a classe dominante não quer abrir mão dos seus privilégios, mas de jeito nenhum. Acho que esse é um impasse. E nós temos uma situação de que a classe dominante no Rio de Janeiro, da onde ela nasce, da onde ela surge, qual é o seu ethos histórico? Ela é a última classe dominante a acabar com a escravidão quase que no mundo, né? A escravidão moderna, um dos últimos países é o Brasil, um dos últimos lugares em que ela era importante era exatamente a classe dominante formadora do Império Brasileiro aqui no Rio de Janeiro. Então ela tem uma mentalidade escravista. Um professor de economia do UFRJ, o Mauro Osório, ele diz uma coisa muito curiosa, né? Quando você olha, por exemplo, o sistema de transporte de São Paulo e do Rio de Janeiro, por que o metrô, o trem em São Paulo é muito melhor? Por que mesmo tendo problema, o transporte não é tão caro e tão ruim quanto é no Rio de Janeiro? Ele dizia, porque a classe dominante de São Paulo pensa na produtividade dos trabalhadores. O trabalhador que chega cansado no emprego, por causa do transporte, vai render muito menos. Aqui no Rio, a mentalidade é escravista. O trabalhador que se vire, aí ele vai ter que ficar pegando os ônibus lotados para atravessar a Via Dutra lotada, ou pegar o trem caindo aos pedaços, lotado, sem qualquer condição. O metrô não chega em lugar nenhum. Só que o patrão entende que não afeta ele. Exatamente. E aí é uma mentalidade escravista. A gente precisa quebrar essa lógica e entender o trabalhador como um portador de direitos, como uma pessoa importante sobre isso. E que isso, inclusive, aumentaria a produtividade, melhoraria a economia do lugar e melhoraria tudo. Mas não, aqui no Rio de Janeiro a gente continua preso nessa mentalidade racista, escravocrata que a gente tem nisso. O Brizola tentou enfrentar essa história, mas foi sabotado pela máfia que controla a Lerge. Ele tentou também... dos ônibus, ele empurrou algumas empresas. Ele enfrentou a máfia dos ônibus com a questão da encampação das empresas. Só que aí foi sabotado, houve lockout, houve tentativa. E olha, quanto tempo a gente perdeu. Porque se naquele momento você tivesse minimamente democratizado a coisa da produção do transporte no Rio de Janeiro, tivesse inclusive pensado em formas de concessão diferentes, ou em formas em que o Estado lidasse com o transporte como um direito da população, nós teríamos avançado muito mais. Verdade. Me lembrou aqui do encontro que eu tive com um saudoso Adílio, que jogou no Flamengo. Sim. Eu tive um encontro com ele no centro do Rio, e ele me contando que ele optou por vir de metrô. Uhum. Então ele falou que pegou o metrô, quando era reconhecido no metrô, ele falou, quando eu venho pro centro, eu só venho de metrô, Adriano, deixa meu carro. As pessoas acham que ele estava quebrado, que ele não tinha grana. Ele falou, não, eu adoro andar de metrô. Claro. Ele tinha a visão que o metrô era muito mais rápido, tinha que guardar o carro. Toda cidade moderna hoje no mundo, é claro que não conta ali aquela cultura estadunidense do culto ao carro muito forte, mas toda cidade moderna no mundo hoje, os transportes públicos são incentivados, são prioritários em relação ao carro individual. Não é a cidade que continue a dizer que o carro é... E o problema é que hoje no Brasil, além disso, você criou uma situação em que hoje, quando você está com 2 ou 3 amigos, é muito mais barato pegar um Uber, né, pegar um carro de aplicativo, do que ficar tentando esperar o transporte público para isso. É mais barato, mais eficiente, mais rápido. E aí, você, na verdade, continua não... Os sistemas de ônibus e de transporte público não dão dinheiro, começam a falir, porque, na verdade, você está com o passageiro todo indo, ou para um transporte de aplicativo por moto Mas hoje. eles já fizeram muita gente sofrer, né? Exatamente. Então, o mundo dá volta, né? Não é verdade? É verdade. Eu perguntaria ao senhor quais políticas deveriam ser prioridade para periferias, favelas do Rio, e como enfrentar também o avanço da violência sem abrir mão dos direitos humanos. Uma pergunta está muito relacionada à outra.
Quais são as políticas prioritárias para as favelas, para as periferias? Na minha opinião, moradia e produção de geração de emprego e renda. Elas estão absolutamente associadas à vulnerabilidade à falta dessas políticas, à vulnerabilidade dessa população, que se torna vulnerável também ao domínio do tráfico, ao domínio do crime organizado, das milícias e do tráfico. Então, é bom estar num programa falando sobre Brizola, porque é o seguinte, todas as vezes que a gente diz que violência não se resolve com polícia, ou seja, a polícia só entra na hora que você já falhou em todas as outras políticas sociais. Né? Aí você sempre tem a pessoa que vai dizer assim, mas Tarcísio, essas suas propostas são de longo prazo, a gente precisa de coisa agora. Aí eu falei, bom, no tempo do Brizola também falavam isso. Se lá no tempo do Brizola a gente tivesse feito as coisas de longo prazo, hoje a gente já está como? Muito melhor. Há tanto tempo que eu escuto que as propostas que a gente apresenta são demoradas, mas já tem tanto tempo que se a gente tivesse feito, as coisas estavam melhores agora, mas não estão. Então qual é a questão? Isso significa ignorar de que o domínio do crime organizado precisa ser enfrentado também com polícia? Não, é claro que nós precisamos enfrentar. Enfrentar com inteligência, enfrentar com enfrentar e acabar com os esquemas de lavagem de dinheiro e enfrentar e acabar com os esquemas de poder desse crime organizado. Porque o crime não está organizado na favela, ele está organizado no Palácio Guanabara, ele está organizado na Alerj. Vejamos o caso lá do TH Joias, do Thiago Rangel, do próprio Bacelar. Era o Comando Vermelho dentro da Alerj. Então, enquanto a gente continua a achar que política de segurança é só entrar com caveirão na favela para matar policial e morador de favela ali, a gente vai continuar se iludindo. A chacina da Penha, ou seja, a operação policial mais letal da história do Brasil, hoje você chega na Penha e o morador tá livre do tráfico, tá livre do crime organizado. Não. Diminuiu o poder do crime organizado? Diminuiu? Não diminuiu. Na verdade, o crime organizado, inclusive, deve ter se organizado mais, inclusive. Deve ter, inclusive, ter mais armamento hoje para enfrentar ainda mais, porque sabe que o próximo virá. E você vive uma corrida armamentista entre o crime organizado e a polícia que não leva a lugar nenhum, a não ser a morte de pessoas na favela, de policiais, de gente que está cometendo crime e de gente que está combatendo o crime. Está todo mundo morrendo. E a gente não está resolvendo o problema. As pessoas estão mais seguras? Não estão mais seguras. Quem vive na Penha hoje, no Alemão ou no Rio de Janeiro, não está mais seguro por causa daquela chacina que matou... E a gente vai continuar fazendo isso. Então, é enfrentar onde a gente pode derrotar o crime organizado. Retirando a juventude da mão desse crime organizado e, portanto, dando oportunidades à juventude. Isso era o Brizola que ensinou pra gente. Então a gente vai enfrentar o crime organizado dando chances reais de vida. Ninguém nasce, ou quando é criança, que tá lá brincando na história, vai pensar assim, quando eu crescer eu quero ser ladrão de celular. Ninguém sonha em ser ladrão de celular. Agora, esse moleque, pro qual é inclusive jogado uma série de coisas de que ele deve ter, comprar, adquirir, etc., depois não é dado a ele a chance de fazer aquilo que eles obrigam ele a sonhar. E aí ele entra pro crime. E aí ele é convocado pelo crime organizado. E aí ele é cooptado e se torna um criminoso. E deve ser responsável por isso. Vai ser responsabilizado por isso. Precisa ser responsabilizado por isso. Mas ele não teve outro lado. Não deram pra ele a Mas chance. o problema é que se a responsabilização e o combate ao crime for o combate apenas a esse jovem que vai terminar morto, preso ou morto, mas você tem vários outros jovens chegando para serem cooptados de novo por esse crime organizado, nós vamos ficar enxugando o gelo enquanto derramamos sangue. Olha a loucura. E isso está errado. Então você precisa, de um lado, retirar o poder econômico e político do crime organizado. Retirar o poder e enfrentar onde eles estão nos espaços de poder. E, por outro lado, continuar com políticas públicas que possam dar oportunidades, possam dar uma vida digna para esses jovens que estão, muitas vezes, na periferia, nas favelas, que são cooptados pelo crime organizado. Moradia, emprego e renda, cultura, educação, são todos elementos que, articulados, podem fazer com que essa pessoa tenha condições de se realizar na vida. E essa é a questão. Quando nós éramos jovens, em algum momento, nós todos que estamos aqui nesse estúdio, em algum momento nós sonhamos ser alguma coisa na vida da gente. Alguns sonhos se realizaram, outros não, mas nós tivemos outras oportunidades. Tivemos uma profissão, renda, família. O que é dado a esse jovem hoje? Muitos deles não é dado nada sobre isso. E aí, o caminho do crime acaba sendo o caminho... minha vida é essa desgraça mesmo, vou estar aqui, vou morrer, tô vendo meu primo morrer, meu vizinho morrer, tô vendo... e naturaliza isso. E isso é muito grave. A gente perde a juventude. A gente perde... Eu quero disputar essa juventude. Eu quero disputar o futuro com elas. E aí isso significa enfrentar o crime organizado hoje com decisão,
mas entendendo que não é caveirão na favela que vai resolver este problema. Então eu preciso enfrentar o crime organizado e preciso disputar essa juventude, dando chance para ela ter uma vida, se realizar na vida, ter sonhos de novo, ter perspectiva de futuro. E isso é decisivo. Moradia, emprego e renda são 2 elementos fundamentais. Deputado, em 1983, o então governador Leonel Brizola criou o projeto Cada Família um Lote. E o Brizola teve um olhar para a Baixada Fluminense que poucos tiveram. E esse projeto que ele criou foi muito fruto dos movimentos sociais com grupos ligados à Igreja Católica. Surgiram 2 grandes bairros aqui. É o Campo Alegre, que hoje é Queimados, porque Queimados se separou de Nova Iguaçu, e o Parque Estoril, que fica em Nova Iguaçu. Esses bairros hoje, a gente consegue entender a importância, quando você vai lá, a importância que o Brizola teve. Mas isso já não acontece mais, mesmo a gente tendo a questão do projeto do governo federal Minha Casa, Minha Vida, mas no Estado a gente não consegue ter alguma coisa, alguma alusão a algo parecido no governo atual. O que o senhor acha sobre essa questão da moradia no Rio de Janeiro? Então, você tem toda a razão, ou seja, de lembrar dessa história de Cada Família um Lote. Tem um elemento fundamental que você precisa construir moradia e você precisa regularizar a regularização fundiária e construção de moradia. E não pode ser um elemento descolado da realidade cotidiana da vida das pessoas. Não adianta você construir um conjunto habitacional no final da cidade sem nenhuma outra forma de estrutura, de transporte, de educação, de saúde, expulsando a pessoa do lugar onde ela tem as relações comunitárias dela. Esse era um problema, era uma questão fundamental no tempo do Brizola, que era o que fazer com as favelas? Vamos remover as favelas ou vamos regularizar e urbanizar as favelas? O Brizola atendia pela lógica de que era preciso urbanizar e, ao mesmo tempo, construir projetos como esse do Cada Família um Lote, que desse dignidade para essas famílias. E esse é o norte que deve ser para a questão fundiária e para a questão de moradia. Por exemplo, tem um negócio lá em Brasília que a gente tem lutado para tramitar, chama Termo Territorial Coletivo. Isso, inclusive, está já em alguns planos diretores de alguns municípios do estado do Rio de Janeiro. Quando você olha para uma favela, não dá para pensar que vai ser o tipo de propriedade privada que a gente tem em áreas mais urbanizadas. É preciso ter formas que, inclusive, são formas comunitárias e coletivas de propriedade e regularização fundiária. Isso permite que você urbanize as favelas e dê dignidade a esse espaço de formação, com saneamento, com infraestrutura, com transporte, tornar a favela, que já é cidade, ainda mais cidade. Isso é decisivo para que você consiga tirar, inclusive, o poder que hoje o crime organizado tem ao oferecer prédios. Isso normalmente era vindo das milícias e hoje o tráfico faz a mesma coisa. A milícia construía o prédio e vendia o prédio de forma ilegal para o morador e era mais uma forma de controle político, territorial e econômico desse morador que está lá, com riscos enormes. Lembremos dos prédios da milícia que volta e meia caem aí, porque são feitos sempre como forma de garantir lucro fácil e rápido e, sobretudo, explorando a falta de moradia da nossa classe trabalhadora no Brasil. Então você precisa ter projetos que construam casas, que financiem casas e que, inclusive, podem utilizar coisas, né, que são a lógica da locação social, da venda assistida, que é uma lógica que você não transfere imediatamente a propriedade para aquela pessoa, porque ela é de menor posse, mas ela teria vai ter um período, um prazo, porque isso, inclusive, são formas de políticas de moradia que acontecem em cidades capitalistas do mundo. Não estamos falando em nada comunista nesse caso aqui, não. Estamos falando em cidades como Paris ou Nova York, que tem sistemas de produção de habitação, inclusive, em que você constrói um prédio, esse prédio vai ser habitado por pessoas de classes sociais diferentes ali, porque parte do prédio está destinada à locação social ou parte do prédio está destinada à moradia de população vulnerável, enquanto outros apartamentos serão vendidos naquele mesmo prédio. E uma coisa financia a outra. Quando eu fui candidato a prefeito do Rio de Janeiro, nós apresentamos um projeto que a gente chamava de Porto Moradia. Tem ali a região do Porto Maravilha, que hoje está sendo construído prédio atrás de prédio, grande parte dele para especulação de Airbnb, de locação por temporada, etc. E está errado essa política. Você podia estar produzindo ali com o próprio poder público, vendendo parte dos apartamentos, e com o dinheiro dessa venda você estava financiando moradia para a população que está ali. No Porto Maravilha, por exemplo, existe toda ali a Rua do Livramento, que era para ser de moradia popular, não há nenhuma intervenção urbana.
Esse é o absurdo. O Eduardo Paes vende aquilo ali como, olha como está desenvolvendo a cidade. Está desenvolvendo para uns poucos, porque você não tem política para moradia, não tem política para dignidade. Certa classe, né? Para quem está vivendo ali no Morro da Providência, por exemplo, não tem nada. Mudou nada. Vai virar? Ah, não, vai ter emprego para eles, vai ter subemprego na 6x1. A gente espera ter derrotado a 6x1 até o final do ano. Mas vai ter emprego por conta de um tipo de desenvolvimento econômico voltado ao mercado e não está trazendo dignidade para as pessoas que vivem no Rio de Janeiro, não está enfrentando a desigualdade. O Brizola, quando fazia coisas como esse, um lote por família, entendendo que morar é um direito e que morar é uma possibilidade de ampliação da vida das pessoas, de dignidade de futuro. Todo mundo que em casa quer casa. Né? Nós sabemos disso. Não tem né? nada como uma família, para um pai de família, para uma mãe de família, ter a sua casa própria. Ter a sua casa própria, ter a tranquilidade. Maior. E hoje precisa enfrentar o poder do crime organizado, que ameaça, inclusive. Tem muito condomínio do Minha Casa Minha Vida hoje em que o poder do crime organizado expulsa os moradores de lá, toma essas casas das pessoas e a gente não faz nada, porque continua a produzir esses prédios onde não há cidade, né? E aí facilita o domínio do crime organizado e ao mesmo tempo você está achando que o crime organizado se combate com caveirão na favela. Tem que tirar o poder político, tirar o poder econômico, tirar a possibilidade desse fuzil chegar na mão do criminoso. Isso também tem relação com moradia. Para poder o Estado lutar em condições iguais. Exatamente. Quando você tira, exatamente. Você iguala a condição. Né? Mas será que eles querem? Porque o tema da segurança é tão central no Rio de Janeiro que, no final das contas, se resolver o problema da segurança, retira da direita a possibilidade de continuar manipulando o voto das pessoas com medo. Né? Usar o medo para manipular o voto das pessoas. Verdade. Perelo. É comum, deputado, a gente ouvir pessoas dizendo, eu não discuto. A política está criminalizada, acho que há um processo de criminalização muito forte da política. Todo político é ladrão, etc. e tal. Eu pergunto ao senhor, qual é o maior desafio para se reconstruir a confiança da população nas instituições? Olha, Perelo, isso vai ser um trabalho de médio e longo prazo, sabe? A gente está muito mal nessa história, porque o problema é que é isso. Você abre os jornais hoje, vai ter uma notícia de corrupção. Você abre a rede social, vai ter outra notícia de corrupção. Você vai ter o discurso político falando de que fulano é ladrão, fulano rouba, fulano isso, fulano aquilo. E as pessoas não veem a política mudar a vida delas. As pessoas hoje estão vendendo o seu voto da forma mais fácil do mundo. E aí, por exemplo, qual é uma das questões que eu defendo lá em Brasília? Tem que diminuir muito, muito esse fundo eleitoral e partidário. Nós vamos viver uma campanha esse ano. A quantidade de dinheiro que vai ser injetado comprando voto para as pessoas trabalharem na campanha, porque não é para trabalhar na campanha, é para comprar o voto dessa pessoa que vai virar panfleteiro. Essa pessoa está sem emprego, vai conseguir um emprego numa campanha e vai votar naquele candidato, porque ela está sem outra opção. E ela acha, ela vai vender o seu voto e vai ter muito compra de voto real mesmo, porque ela diz assim, se todo político é ladrão, eu vou vender meu voto para quem me pagar mais. Isso é absurdo. Isso retira a possibilidade das pessoas entenderem que o preço da passagem é definido pela política. Ter ou não ter moradia é definido pela política. Ter ou não ter educação é definido pela política. Deputado, as emendas parlamentares também. Isso também ajuda nesse processo. Ajude muito. A tirar consciência da... Você imagina que hoje você tem cada um dos 513 deputados tem mais de 40 milhões de reais para alocar de política pública. Cada um deles. Por ano. Então, o que isso significa? Significa que dinheiro que devia estar no Poder Executivo e que o Legislativo devia estar fiscalizando... Que é o papel dele? Na verdade, está na mão do Legislativo. Quem fiscaliza o Legislativo? Os tribunais de conta não têm estrutura. E muitas vezes o Tribunal de Conta está com um juiz de Tribunal de Contas, conselheiro, nomeado pelos próprios deputados. Então, quem é que fiscaliza? Não tem ninguém para fiscalizar. E aí, a história do orçamento secreto, eu tenho muito orgulho de ser do partido que denunciou, o PSOL, que denunciou no STF o esquema do orçamento secreto, e conseguiu diminuir aquela torneira da corrupção. Mas é claro, né, eles sempre fazem outros desvios na lógica do coisa, então tem outras torneiras abertas. A tal da emenda PIX é um absurdo. O que acontece é que você chega um prefeito, um secretário, pede a emenda PIX que cai direto na conta e você não sabe para onde vai. E é exatamente aí que uma ambulância que devia custar 50 mil vai custar 200 mil. Um asfaltamento de rua que devia custar 5 mil vai custar 50 mil. E a diferença entre o que custa real e o que foi pago volta em propina e corrupção. Isso é absurdo. E volta em compra de voto. Então, os partidos que mais indicam emendas parlamentares serão aqueles que terão mais dinheiro para comprar voto e, portanto, os partidos da velha política da corrupção continuarão no poder, não porque suas ideias
convencem mais pessoas, porque eles têm mais capacidade de comprar os votos. Isso é o fim da democracia. E aí a gente vai ter um trabalho. Por isso que eu estava falando que o trabalho é de médio e longo prazo. Nós temos que conscientizar as pessoas. As pessoas têm que voltar a se despertar para que a política vai decidir a vida delas, independente se elas gostam ou não gostam. Como assim não quero discutir política? Política está em tudo na nossa vida. E a execução orçamentária não cabe ao parlamento. Não cabe. Não cabe ao Poder Executivo. Então, eles criaram um meio lá na gestão do ex-presidente Bolsonaro, criaram um meio deles dividirem essa questão da execução. E o pior é que continua aumentando também no governo Lula, porque não virou constitucional isso. Sabe a gravidade? Eu costumo dizer que eu fui visitar, por exemplo, o Instituto de Ginecologia da UFRJ. O primeiro lugar na América Latina que pensou a questão da saúde da mulher, a saúde... E, portanto, um lugar muito importante, com muita história. Aí ele me mostrou uma coleção de livros que estão, portanto, a memória da saúde da mulher ali. Eu falei, eu só quero uma emenda para digitalizar essa coleção, para colocar ela disponível para o público, para pesquisa, para história. Ele falou, não, Tarcísio, eu preciso de dinheiro de custeio, porque eu estou sem dinheiro para pagar a comida dos residentes. A revista vai acabar, mas eu preciso pagar. Eu falei, mas isso devia estar no orçamento do seu... Não, eu preciso... Eu vou no Cefet aqui em Nova Iguaçu daqui a pouco, não tenho dúvida. Acho que eles vão pedir emenda para poder ajudar a consertar uma infiltração, alguma coisa parecida, que não era para ser emenda. Isso devia estar no orçamento para eles. O problema é que nós, que mudamos as emendas de forma transparente, se você que está me ouvindo, me vendo, olhar lá no portal da transparência, você vai saber cada centavo do que eu destinei foi para que lugar. Muitos não têm a menor transparência e fazem para poder ter corrupção, uma fonte aberta de corrupção. Nós vamos ter que debater muito isso com a população. Aproveitando que o senhor citou o Cefet, parece que é um projeto para ele se tornar universidade tecnológica. O senhor pode explicar um pouquinho como é que vai funcionar isso? Qual é a ideia? Então, a ideia é o seguinte, né? Você tem hoje uma certa correlação. Os institutos federais de educação, eles são institutos federais que têm, no ensino técnico e tecnológico de ensino médio, o seu principal ponto. Embora eles possam hoje oferecer cursos superiores, até mestrado e doutorado, a lógica deles é voltada para a educação técnica e tecnológica de nível médio. Quando você transforma o Cefet numa universidade, o foco passa a ser o ensino superior. Mas ainda assim é uma universidade tecnológica, como nós temos no Paraná, Umajá. Ou seja, quando os colégios federais se tornaram institutos federais, o Cefet do Rio e o Cefet de Minas Gerais não se tornaram uma coisa diferente. Então eles precisavam decidir se queriam integrar a rede de institutos federais ou se tornar a universidade tecnológica. O Cefet fez uma opção de se tornar universidade e, com isso, ter um foco maior na questão dos cursos de ensino superior. É uma decisão da comunidade acadêmica. Eu sou professor do Colégio Pedro II, que é um instituto federal, e, embora ofereça cursos de graduação, mestrado e doutorado, o foco do caso do Pedro II é a educação básica e o ensino médio. Essa é uma questão da decisão das comunidades escolares, onde é que vai ser o foco educacional. O Cefet não vai perder os seus cursos de ensino médio, mas o foco passa a ser o ensino superior. Perfeito. Deputado, nós vamos aqui para a minha última pergunta, depois vou passar para o Perello. A última pergunta é sempre dele, né? E, na verdade, é um ping-pong. Se o senhor puder responder com uma palavra essas pessoas que eu vou citar aqui, ótimo. Se não, você acha que precisa de mais... Tá bom. Se quiser pular também, não tem problema. Tá bom, não vou pular nenhuma, não. Então vamos lá. A gente começa com o ator Antônio Pitanga. Coragem. Cabo Daciolo. Foi do seu partido? Cabo Daciolo, problema. O poeta, sambista Jorge Aragão. Poesia. Você começou com poeta, mas o Jorge Aragão para mim é poesia, melodia. Professor Luiz Antônio Simas. Sabedoria. Professor Darcy Ribeiro. Inspiração. Atriz e cantora Zezé Mota. Potência. Neymar. Queda. Essa é uma palavra só, queda. Pronto. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna? Pode usar mais. Se quiser. Não, então, o Ariano Suassuna é o amor pelo povo. Leonel de Moura Brizola. Que falta você faz. Legal. Aí foi mais de uma, mas faz Legal. uma falta danada. Para fechar, eu sei que é vascaíno, também é Roberto Dinamite.
Explosão. Explosão, perfeito. Vou passar agora para o Perello fazer a última pergunta, depois tem uma lembrança que o Perello vai entregar a Obrigado. todo mundo que participa aqui do nosso podcast. Deputado, se vivo fosse hoje, o que o senhor acha que o governador Leonel Brizola diria à nação brasileira, à sociedade brasileira? Eu acho que ele diria alguma coisa. Abram seus olhos, olha o que estão fazendo com vocês. Olha a manipulação, inclusive religiosa. O problema não é ter religião, mas usar a religião como forma de manipulação. Eu acho que ele diria: abram seus olhos, percebam o que está acontecendo, vejam como há uma manipulação tremenda por parte dessa extrema-direita que manipula, que usa a fé e o medo da pessoa para continuar conquistando espaços de poder e manter essas pessoas no mesmo lugar de miséria, no mesmo lugar de pobreza que tinham. Libertem-se. Ao se libertarem, abram seus olhos para se libertarem. Eu acho que seria... Eu consigo ver... eu lembro que a primeira vez que eu vi... eu nasci em 75, vim para o Rio em 93, 92, 93. Me lembro de um discurso, de um dos primeiros discursos que eu vi ao vivo do Brizola, foi quando da privatização da Vale do Rio Doce. Na Cinelândia, e me lembro, inclusive, que as bandeiras, eu estava lá meio lá atrás, me impediam de ver. Na hora que o Brizola falou, todas as bandeiras baixaram. Era muito impressionante. E a fala dele era um negócio contagiava, né? muito hipnotizante para todo mundo que lá tá. E eu consigo ver, ouvir, inclusive, na voz do Brizola, abram, eu não sei imitar, mas abram seus olhos, libertem-se dessa camarilha, dessa gente horrorosa que está manipulando a fé de vocês. Eu acho que diria algo assim. Obrigado. Deputado, muito obrigado. A gente vai deixar aqui uma lembrança. Quero agradecer também aqui ao Estúdio Nova Onda, ao Mário, que é o proprietário do estúdio, pela parceria. Isso aqui é uma lembrança feita pelo artista lá porto-alegrense, o Gonzalo. Ele fez que está me ligando para saber se você já recebeu. Espero que você goste. Foi feito com carinho, veio de Porto Alegre. Que maravilha, e só a luta muda a vida. Essa história. Como a minha frase que eu gosto muito de usar, só a luta muda a vida. Que beleza, aí adorei. É uma lembrança para você guardar aqui. Você não vai esquecer. Maravilha, não. Adorei. Eu já tinha visto vários aqui, o Juninho, o Belchior, o Sócrates, a Marielle. Poxa, que esse coisa, aí que honra. É personalizado, obrigado, ele olha só. trabalha na feira, é um artista... Entrarei em contato para agradecer. Gonzalo, agradeço muito. Valeu. Eu vi aqui que tem o nome. É Gonzalo o nome dele. Gonzalo Granha. Ele entregou um Lula também, entregou o presidente Lula, entregou... Que maravilha, adorei. Um grande nome, tá bom? Obrigado pela sua presença aí, tá bom? A gente admira muito o seu trabalho. Tá agradeço, e enquanto eu puder também ter essa inspiração no Brizola e perceber que a falta que ele faz precisa ser coberta por muitos de nós não vou chegar nesse pé de substituir, mas ao mesmo tempo de inspiração, inclusive no legado de Brizola, de Darcy e dos brizolistas no Rio de Janeiro, que nunca abandonaram essa perspectiva de enfrentar os problemas do Rio com um projeto de fato. Eu estou muito feliz e gostei muito aqui. Muito obrigado pela acolhida de todo mundo. Só a luta muda a vida, Só deputado. a luta muda a vida. Valeu.